Já vai entrar, vamos ver. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda quinta-feira, às 9 da noite, temos uma live com um tema diferente, um tema especial. Eu só vou esperar alguns minutinhos para a gente começar, para que todo mundo aí entre, todo mundo recebendo as mensagens agora que a live começou. E aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Oi, Ana Maria. Tudo bem? Oi, Gisele, boa noite. Gabi. O Enzo, acho que é Enzo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje temos uma live especial, que é o tema central dela. A gente vai discutir um pouquinho, conversar, que é como evitar uma traição. Ou melhor, como não deixar isso entrar na tua vida. Porque tem alguns poréns, tem algumas situações. Oi, Ana Paula. Oi, Juliana. Oi, Claudeci. É a secretária Gisele. Oi, Ana Paula. Janaína. Drica. Boa noite, gente. A Cássia. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live, certo? O tema de hoje é como evitar uma traição. Tem algumas pessoas me perguntando no direct, inclusive a gente que está aqui na live agora que eu tô vendo, as vagas do treinamento Libido se encerraram, tá? Se encerraram e a turma nova já começou, tá incrível, graças a Deus, mais uma turma. Então, não tá aberto agora. Eu só devo liberar daqui um tempo, ainda 2 meses, quando começar uma nova turma, tá bom? E eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês quiserem indicar para alguém a live, convida, clica nessa setinha aqui, ó. Você consegue enviar tipo para 10 pessoas, 3 pessoas de uma vez só. Talvez são pessoas que vão gostar do tema, vão gostar, vão se conhecer mais e tudo mais. Tá bom? Eu fico muito grato se vocês puderem entrar, tá bom? Agradeço. Que bom, Cássia, que tu tá achando maravilhoso o curso. E é isso aí, tem que se permitir. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma breve explanação. Eu coloquei aqui alguns tópicos para eu passar para vocês, tá? O que eu vejo sobre traição. E nisso eu vou dando exemplos, situações para que você compreenda isso na tua vida, tá bom? E no final da live, assim que eu terminar de falar, que não vai demorar muito, eu vou abrir para perguntas e respostas. Ou seja, tu que está aqui e quer aprender um pouquinho mais, quer entender, quer mudar algumas coisas para ficar tranquilo, bem consigo mesmo, daqui a pouco vai ter a oportunidade de fazer perguntas e eu vou responder para vocês, tá bom? Então vamos começar. Por que acontece uma traição? Bom, são vários motivos, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês imaginem assim, ó, que vocês vão numa sorveteria, tá? Aí vocês vão nessa sorveteria e vocês vão tomar sorvete de creme. Nossa, e é aquele sorvete perfeito. Você pega o pote de sorvete, você pega uma colher e você começa a comer o sorvete de creme. Ele é uma delícia, ele tá geladinho, ele tá saboroso e você se apaixona por aquele sorvete de creme. Depois de um dia, 2, você vai lá de novo. Aí você senta no mesmo lugar, toma sorvete de creme. Depois de um tempo que você tá tomando sorvete de creme há 1 ano, todo dia, 2 anos, você vai nessa mesma sorveteria e você vê que do lado do sorvete de creme
tem alguns acessórios para colocar no sorvete de creme, certo? Aí você pega e coloca chocolate, no outro dia você coloca morango, no outro dia você coloca uma fruta. E cada dia você vai pegando esse sorvete de creme e vai acrescentando algo mais. Compreende? E passa-se um tempo, você já está cansado do sorvete de creme. Mas passou esse tempo todo, você parou de pôr chocolate, parou de pôr um chantilly, parou de pôr as coisas. Você está só tomando aquele sorvete de creme, certo? Você enjoou. Chega uma hora que você vê ali que tem um sorvete de chocolate. Você tem um sorvete de Nutella. Aí você, opa, se direcionou seu olhar. Aí você foi e experimentou o sorvete de Nutella. Aonde eu quero dizer? Onde eu quero chegar com essa primeira explanação para vocês. Num relacionamento, ele tem que ser inovado sempre. Não pode cair na rotina. Porque senão, o seu relacionamento vai se tornar esse sorvete de creme. Que você tá ali, mas não tá muito querendo. Aí quando você vê um outro sorvete do lado, você vai ficar meio assim. Mas, gente, primeiro, antes de tudo isso, existe o caráter. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Tem um caráter da pessoa aqui, um ali, mas ninguém é errado, eu digo, porque todos nós estamos em evolução. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, tá? Mas dentro de um casamento, de um relacionamento, vai acontecendo isso. Vai ficando na rotina. É igual quando começa a namorar. Quando começa a namorar, vocês vão, inovam, e vai para um motel, e vai para uma viagem, faz amor no carro, faz um monte de coisa. Depois de um tempo que estão juntos, ninguém faz mais isso pelo outro. Não faz uma surpresa, não põe um chantilly, compreende? Não põe uma cereja, não põe nada. Então, ele fica na rotina. E aí, a tendência de quando os relacionamentos estão mornos, como nesse caso, que ninguém está se esforçando, nenhum dos dois, aí aparece do lado da pessoa esse sorvete de chocolate, todo cheio de caramelo e um monte de coisa, e aí a outra pessoa vira o olhar. Então, tem isso? Tem. Por quê? Nós temos que sempre estar adubando. É igual uma terra, eu digo. Você faz uma horta ali na terra, né? Se você não for irrigar, não adubar, ela não vai semear e não vai dar frutos. A mesma coisa é num relacionamento. Tem que estar constantemente. Ok? Vamos lá, eu vou continuar e no final da live, daqui a pouquinho, aí vocês podem fazer perguntas e tudo mais. Mas podem ir comentando aqui também, tá bom? Vamos lá. Como também que pode acontecer uma traição, tá? Primeiro, você pode atrair uma traição para a tua vida, tá? André, como que eu atraio uma traição, André? Não é o caráter do outro? Vou explicar para você. Ó, imagina que você é uma pessoa que está com carência, insegurança, tem dependência emocional. Então você fica o tempo todo duvidando do que você é, ok? Aí, exemplo, tá, gente? Você fica pensando e sentindo a todo tempo. Será que ele vai me trair? Será que ele tá me traindo? Será que ele já me traiu? Ele não veio ainda do futebol, será que ele tá me traindo? Ele passou a jogar bola. E você começa a pensar o tempo todo que o outro tá te traindo. Você não confia no outro, ok? O que acontece? No momento que você pensa e sente, tudo na nossa vida não é a lei da atração? Tudo que a gente pensa e sente, a gente atrai até a nossa vida? Ou seja, a pessoa
que fica pensando com insegurança o tempo todo, fica ali, como diz aqui a Ana Paula, tô assim, 24 horas até dormindo, pensando que tá sendo traída, é uma vibração tua. Então é isso que você vai atrair na sua vida. Aí tem gente que diz assim, André, tá, eu acredito na atração, que eu atraio tudo, certo? Só que então eu sou a culpada? Eu sou o culpado? O outro me traiu e eu sou o culpado? Não. Não tô falando quem é culpado ou não. O outro tem o livre-arbítrio dele de trair ou não. Mas a gente não pode negar o fato de que as coisas são atraídas. Então, por exemplo, ó, vamos supor uma pessoa solteira, tá? Essa pessoa solteira, ela já é insegura, ela tem a crença de que homem não presta, que homem é sem vergonha e que homem trai. Ela acredita nisso. Os homens que vão atrair até ela, que ela vai começar a namorar, para depois pensar em casar e tudo mais, são nessa vibração, porque ela acredita que homem trai. Ela acredita que homem não presta. Então é esse tipo de homem que ela vai atrair para a vida dela. Ok? Aí depois ela já está dentro de um relacionamento. Certo? Ela já está dentro de um relacionamento. Ela não curou isso dentro dela. Ela ainda está pensando e sentindo que ela vai ser traída, porque ela acredita que homem não presta, que homem trai. Ela começa a desconfiar do cara. Tá compreendendo? E isso ela atrai situações para a vida dela dessa forma. Pode ter certeza. Isso é comprovado. É assim que funciona. Agora, se o outro, o homem ou a mulher, porque tem dos dois lados, vai cometer o ato ou não, aí é outra coisa. Se ele é culpado ou não, é outra coisa. Não sou eu que vou julgar. Compreende? Mas tem gente que diz assim pra mim. Aqui vem um ponto muito importante e muito interessante, mas também já entra a parte de crença. O que uma pessoa acredita e que outra não acredita, que é a crença, tá? Tem gente que me fala assim, André, tudo que a gente planta, a gente colhe, não é? Mas, André, eu tenho certeza. Eu não sou insegura, eu não acredito nesse tipo de homem, e isso, aquilo. Aonde que entra, gente? Já ouviram falar de karmas? Acho que a maioria aqui já ouviu falar de karmas, ok? O que é um karma? Karma dentro, não é dentro de religião, tá, gente? Não tô aqui para falar de religião nenhuma, e sim de algo que é como funciona a espiritualidade. Na espiritualidade, acredita que nós somos espíritos e que nós morremos aqui, mas um dia vamos nos encarnar em outro corpo. É assim que a espiritualidade acredita. E tudo que eu faço nessa vida eu colho na próxima. Também. Compreende? É assim que é acreditado, tá? Então, vamos supor. A pessoa fala assim, André, mas eu tô passando por isso, mas eu nunca fiz nada. Aí a gente puxa uma linha. E isso, gente, é incrível porque dá pra saber. Vocês sabem que dá pra saber, né? Se você fizer um mapa astral, no seu mapa astral, sai ali até karmas. Se você tem karmas em relacionamentos, em tudo. O que quer dizer? Pelo dia que você nasceu, pelo horário, pelo minuto, pelo segundo, é possível saber se você tem karmas. Porque às vezes a pessoa faz tudo certo. Tem que saber se, tá? Só fazendo um mapa astral. Só que ela está colhendo karmas, que são plantações que ela fez em outras vidas. O universo é perfeito. O universo ele é matemático. Tudo que eu faço, existe uma coisa que se chama... Eu nunca toquei muito nesse assunto, mas é algo que eu assimilo exatamente aos relacionamentos, tá? Como funciona a espiritualidade. Existe algo que se chama uma contabilidade cósmica.
que é mais perfeito do que qualquer cálculo feito por um ser humano, um homem como nós. Tudo que eu faço aqui, que eu faço ali, eu vou plantar e eu vou colher em algum momento da minha vida. Pode ser agora, pode ser depois. Compreende? Então, só para quem chegou agora entender. Depois a live vai ficar salva por 24 horas aqui e eu vou subir lá no YouTube. Então você pode ver a live desde o começo. Eu falei no começo sobre como acontece uma traição quando os dois estão se relacionando e já não plantam coisas legais, tá maçante, e aí os olhares se direcionam a outras pessoas, certo? Depois eu falei sobre a atração, que a gente, pensando e sentindo, a gente atrai as coisas para nossa vida. E agora eu já entrei numa outra parte mais espiritual, que é sobre karmas, certo? Vamos lá. E daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Agora, se acontecer uma traição na tua vida, como que você deve proceder? Não importa se você vai, tá? Ficar com a pessoa ou sair do relacionamento. Não importa, ó, se você vai ficar com a pessoa ou sair do relacionamento. Se você foi traída, você tem que se perdoar e perdoar a pessoa. Eu já falei bastante sobre isso. Quem perdoa é o mais esperto, é o mais sábio. Por quê, gente? Que quem perdoa é o mais sábio, tá? É assim. Se eu fui traído e eu não perdoo essa pessoa, eu tô o tempo todo lembrando da traição. Se eu tô lembrando dessa traição, eu tô atraindo novas situações de traição na minha vida. Faz sentido? Compreende? E mesmo que você termine o relacionamento com essa pessoa, que você não esteja com ela, tá? Mesmo que aconteça isso, você entre em outro relacionamento. Se você não perdoou a pessoa, você vai estar em outro relacionamento com aquela crença que você não perdoou, que homem trai, que homem é sem vergonha, e você já foi traído uma vez. Será que eu vou ser traída de novo? Por isso que tem gente que fala, André, a minha vida parece que ela anda em círculos. É justamente por isso, porque quando a pessoa tem um sentimento negativo dentro dela, ela atrai as coisas. Compreende? Então tem gente que vive nesse loop. Mas, como que sai dele? Perdoando. Então, não tem outra saída. Você tem que perdoar de coração. A gente tem que entender que somos seres humanos, erramos. Certo? Agora, vamos supor que você é uma amante. Você tem uma pessoa aí e você é amante dela. O que eu te digo é o seguinte. Pense em sair disso o mais rápido possível. Tá? Eu lido com pessoas em mentorias que eu chamo, porque eu acompanho pessoas fora do curso, do curso também, mas fora do curso, que elas já foram traídas, aí elas traíram também, e elas são amantes. E elas estão com homens e com mulheres há 10, 15 anos. E elas acreditam friamente que eles ou elas vão terminar o relacionamento para ficar com eles. Depois de 10 anos, elas ainda acreditam. Então, olha como é uma coisa muito louca isso. E outra, ela tá plantando uma coisa que não é tão legal, certo? Então, vai ter a colheita depois. Então, assim, tem gente que vem e fala, André, me ajuda. Eu falo assim, primeiro termina. Se o cara realmente gostar de você, se ele te amar como você fala, ele vai largar da família lá e vai vir ficar contigo.
Então, é fácil de resolver. Ah, mas se ele não largar? Eu falo, então, aí você tem que ver e decidir o que tu quer na tua vida. Certo? Isso é bem simples, tá? Gente, quando nós temos amor próprio, quando a gente realmente se ama, a gente não julga o outro. Porque nós somos seres espirituais, tá? Eu sou uma pessoa, você é outra. Até gêmeos são separados. Cada um pensa de um jeito. Ou seja, nós estamos todos, cada um, em um nível de evolução. Então, não tem como a gente julgar. Por que eu falo isso? A gente tem que tomar cuidado com o julgamento. Porque tudo que eu julgo na outra pessoa, que eu falo da vida da outra pessoa, que eu reparo, volta para mim. Então, mesmo que você foi magoada, mesmo que tu foi magoado, que houve uma traição na tua vida, se você não perdoa, se você tá julgando a pessoa, ou por que ela fez e tudo mais, isso volta. É como eu digo, quando você aponta um dedo, ó, tem um dedo, você aponta o dedo para uma pessoa, ó, tem um para o céu e tem 3 que estão para você. Por isso que diz que tudo que a gente faz pro outro volta 3 vezes pra gente. Vocês compreenderam? E isso não é só ação, de ir lá e fazer uma ação. Não. Pensamento. O julgamento. Então, para você parar de receber coisas não legais, primeira coisa você tem que alinhar os seus pensamentos. Certo? Para quê? Para você, tendo saúde mental, tendo controle, você vai começar a tomar as decisões certas. Bom, vamos lá. Gente, eu vi que vocês fizeram um monte de perguntas aqui, tá? Eu só vou dar um recadinho para quem entrou agora na live e já vou responder vocês. Só que se vocês puderem colocar aqui embaixo, a partir de agora, as perguntas, fica mais fácil para mim, porque eu vi que tem um monte lá em cima e eu vou acabar me perdendo se eu for subir a barra de rolagem, tá bom? Então podem fazer a partir de agora as perguntas. Para quem entrou agora, a live hoje é sobre traição, como evitar. Quem entrou agora e não conseguiu ver antes, vai ficar salvo aqui no Instagram por 24 horas e amanhã eu vou subir ela pro YouTube. Então vai conseguir assistir ela completa depois. Mas fica aqui que daí agora tu pode fazer perguntas. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. A Ana Paula disse assim, ela queria parar de pensar. Ela queria conseguir, mas é difícil. É assim, Ana Paula. Quando a gente tá assim, é porque tá faltando algo da gente. E aí, pra gente não enfrentar o que a gente tem que enfrentar, dentro de um autoconhecimento, a gente quer controlar o outro. Compreende? Só que é frustrante, porque ninguém consegue controlar o outro. Compreende? Então, ao invés de tu ficar assim, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, começa a mudar suas frases, entendeu? É como se fosse uma reprogramação. Tudo que você fala é o que você atrai para sua vida. Então, a partir do momento que você começar a dizer que você consegue isso, com vigor assim mesmo, é o momento que tu consegue ter uma mudança, entende? Fui tão traída que não consigo superar. Como me livrar dessas crenças? Adriana, primeiro, perdoando a ele e a você. Segundo, começa a pensar positivo. Porque assim, a crença é aquilo que você acredita. Eu faço um trabalho mental comigo, assim, que eu já falei pra vocês algumas vezes. Se eu penso algo assim que eu não quero, de repente eu me vejo pensando, nossa, é difícil ganhar dinheiro. Aí eu falo, não, peraí, eu não quero ter essa crença. Aí eu falo assim, tá cancelado isso da minha vida. É muito fácil ter dinheiro, eu atraio o dinheiro.
Então eu começo a identificar minhas crenças, a cancelar elas e a colocar crenças boas, até eu condicionar o meu pensamento a isso. Você compreende? No meu caso, não foi traição com mulher, mas financeiro. E as consequências não me deixam em paz. Vânia, você tem que pensar assim: você tem o controle sobre isso? Não. Você consegue mudar o passado? Não. Então, se você continuar pensando nisso, tá? Sendo bem sincero, você vai atrair mais disso pra tua vida. Não tem motivo melhor que esse. Não tem. Então, assim, se você agora não pensar, tá tudo em paz, eu perdoo essa pessoa e vou seguir minha vida, você vai ficar 10, 20, 30 anos pensando nisso. E você, com isso no coração que não te faz bem, você vai estar atraindo pessoas e situações para sua vida. Tá compreendendo? Então, se você decide largar tudo isso, entende? Larga, larga, acabou. Vai fazer o quê? Você é a mais beneficiada disso, entende? Miliane, tento não pensar para não atrair nada de volta, mas o sentimento é muito forte, que domina os meus pensamentos. Sim. Miliane, olha só. Sabe por que, que eu falo tanto e falo para as pessoas estimularem a libido para encontrar amor próprio? Que inclusive, na semana passada eu fiz live quinta, sexta, sábado e domingo. E segunda. 5 lives seguidas sobre esse tema. Tá no YouTube. Só por lá. Live André Rejane 008 a 9, 10, 11, 12 e 13. São 5 lives. Porque quando a pessoa ela estimula a libido dela, que ela tá conectada com ela mesma, que ela tá vivendo o seu eu, ela tá se amando. E quando ela tá se amando e pensando nela e como que ela tá e tá tudo bem, e ela tá com aquele desejo, a libido, ela não pensa coisa errada. Ela só pensa coisas boas. Imagina você nos dias que você teve mais amor na tua vida, que você estava talvez apaixonada, estava bem. Você pensa coisa errada? Você é pessimista? Não. Você é otimista, entendeu? Então, nesse momento, o que que tu precisa fazer, Miliane? Curar isso em você, entendeu? Você tá pensando muito em traição e tudo mais, porque você tá querendo viver a vida do outro. Você quer controlar o outro lá no fundo. Começa a olhar pra ti e viver tipo a tua vida, controlar os seus sentimentos, entende? Que daí olhando pra dentro, você vai chegar nesse caminho. Mas por que que as pessoas tendem a fazer isso, Meliane? É porque é mais fácil e é mais cômodo. Peraí, eu acho que travou aqui, gente. Só um minuto. Pronto. É mais fácil e mais cômodo querer controlar o outro. Por isso que você pensa que ele tá te traindo ou não. Do que assumir um controle da sua vida, entende? Falta de diálogo acaba em traição? Acaba, porque a relação ela esfria. Você chega com uma pessoa, você não pode conversar com ela. Aí, é por isso que eu digo. Pronto, travou de novo, mas vamos lá. A falta de diálogo acaba em traição? Acaba. Sabe por quê? Imagina uma pessoa que tu convive com ela, mas que tu não tem conversa. Tá frio. Vocês estão ali. Aí ela chega na rua, e aí é o que eu ia falar. Por isso que eu falo que não dá pra julgar. Porque às vezes você é uma pessoa que quer conversar com a outra. A outra não quer conversar em nada. Ele tá com os problemas dele, é dele. Cada um tem os problemas seus, não é? Aí essa pessoa encontra alguém na rua que dá carinho, que dá amor, que dá uma boa conversa, que flui um negócio. E aí acontece uma traição. Tá compreendendo? Eu digo pra gente não julgar quem trai, porque
quando a pessoa não está em amor próprio, que ela não tem conexão, convicção do que ela quer, ela cai muito fácil nessa situação. Entende? Nada. Tá, deixa eu ler aqui as perguntas. A Grazi conheceu um cara que disse que era solteiro e depois falou que era comprometido. Vaza, Grazi. A ideia Nunes está dizendo, nessa história eu sou a amante, o pior é que eu gosto. Sim, é o que eu disse agora há pouco. A pessoa se acomoda, tá? E lá no fundo dela, ela acredita que o cara um dia vai ser dela, vamos dizer, vai terminar e tudo mais. Só que eu digo que as pessoas que eu acompanhei, tá? Que estavam nessa situação e queriam sair, elas estavam sofrendo muito. Então toma cuidado, porque no começo é tudo muito gostoso, entendeu? Justamente porque não tem um compromisso. Mas depois a pessoa começa a fazer perguntas e perguntas, tá? A Juline está perguntando como identificar um karma e como se livrar dele. Juline, se você fizer o seu mapa astral, no mapa astral aparece o karmas que você tem. Porque engana-se quem acha que a gente está aqui por acaso. Não, a gente está aqui por um motivo. Compreende? A gente veio aqui com um objetivo, só que ninguém tá ligando para isso. Todo mundo quer só beber, festar, churrasco. Agora, quando fala em autoconhecimento, em evolução, ninguém quer. Compreende? Então, procura fazer o seu mapa astral que você vai entender. Meu companheiro me trata mal, eu penso em trair ele. O que eu faço para não acontecer isso? Rosângela, assim, ó. Se ele te trata mal, você tem que se posicionar. Ah, André, eu já me posiciono. Não tá dando certo, você tem que ver. Porque assim, ó, vou ser sincero. Se o seu relacionamento não tá legal e tu trai ele, vai ficar pior. Porque vocês não vão estar lidando com duas energias, duas pessoas. Você e ele. Vai entrar um terceiro. Entendeu? E aí a coisa fica mais bagunçada ainda. André, um ex-ficante, vivia em um ciclo de todas as ficantes dele acabavam se relacionando e pedindo para voltar. Ele vibrou isso no nosso e assim aconteceu. Fiquei triste com a minha maturidade, mas estou mudando, estamos nos reaproximando. Vibrou, atraiu, não tem jeito. A Ana tá dizendo, cansei de levar chifres, como diz aqui na minha região, hoje estou tranquila, mas não confio em homem nenhum. Preciso rever meu conceito. Sim, Ana, sabe por quê? Porque a única prejudicada nisso é você. Teve um cara que não foi tão legal nesse momento, cometeu isso, sim. Só que se você não confia em homem, se você atrai alguns homens, tá? Esses homens têm tendência a fazer algo contigo também. Porque você não confiando, você atrai esse tipo de homem. Você compreende como que é a vibração? Imagina aqui, ó, tem uma pessoa vibrando aqui e outra aqui. Você não vai atrair essa outra pessoa, você vai atrair alguém aqui, ó. Você vai atrair alguém aqui. Você entende? Vamos lá. Deixa eu ver. A Viviane disse que está fazendo o meu curso e está amando. Que legal, Viviane. Você é da turma nova. Eu já lembro de ti. Mesmo eu cancelando os pensamentos ruins, o sentimento fica, porque é mais fácil. Sim, é mais fácil. É justamente isso. Ele é mais fácil, Miliane. Só que a gente está aqui para um propósito, entendeu? Eu digo isso porque o mais fácil é ficar em casa. Comendo, bebendo, curtindo e não ir para o serviço. Só que se eu não for para o serviço, eu não tenho retorno financeiro. Então é o mais fácil ou o que eu quero para minha vida, o projeto que é desafiador? Sabe por que eu digo isso? As pessoas, Miliane, elas fazem de tudo pelos outros.
entendeu? Tudo pelos outros. Elas fazem de tudo para trabalhar para os outros ou para elas mesmas. Mas e pra gente, o nosso eu? Você já reparou que as pessoas cuidam de tudo, mas não cuidam de dentro dela? Tá mudando isso. Você começa a ver aí um pessoal mais acordado, mais esperto. Por isso que acaba acolhendo o que não quer. Porque a pessoa acaba querendo o mais fácil, entende? A Ana tá dizendo, 12 anos de casado, devo esquecer tudo de ruim que vivi. Vale a pena esquecer? Vale. A mais beneficiada disso é você. Porque você esquecendo disso, como eu disse, e perdoando, você não vai estar mais vibrando nesse problema. Entendeu? E você não vai atrair mais para sua vida. Agora, se você não esquece, você não tem paz. Você consegue entender? Não tem sentido. Nada de traição, né, André? Eu indico não. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, entende? Valdinéia, tem que tomar cuidado com isso. Gente, já temos aqui quase 40 minutos de live. Daqui a pouco a live vai encerrar. Ela encerra automático, tá? E, para quem entrou agora, a live vai ficar salva no YouTube também, tá? Hoje o tema é traição, como entender e não atrair isso para sua vida, tá? Eu tô respondendo a perguntas. Vou responder aqui as últimas. E se vocês tiverem mais perguntas, só me enviar que eu respondo ainda agora, tá bom? Vamos lá. A Gisele está dizendo, uma amiga descobriu que o marido traía ela há mais de 13 anos. E ele agora está muito doente. Ela não quer mais ele. Acha que ele poderia mudar? Gi, eu sou da opinião assim. Todo mundo muda. Entendeu? Eu mudo, você muda. Eu já fiz coisa errada, você já deve ter feito. Eu já mudei. Porque nós estamos aqui evoluindo. Eu estou num processo, num aprendizado, estou errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Você também. Essa pessoa que traiu também. Entendeu? Então, ele pode mudar agora, como não pode, e pode mudar lá na frente. Entendeu? Só que essa moça, se ela não quer mais ele, ok. Que ela só perdoe e siga. Agora, se ela quiser voltar nesse relacionamento um dia, ela tem que entender que aconteceu, que é passado, perdoar. Mas ela não pode voltar para o relacionamento com uma condição assim. Ele mudou. Entendeu? Porque a gente não sabe se ele mudou. Se ela quiser essa garantia, ela não vai ter. Entende? Lógico que é pra ela não ficar pensando besteira. Mas isso acontece muito quando as pessoas terminam um relacionamento e aí fala, ah, vai ser diferente, eu mudei. Aí volta e ela fica esperando que a pessoa mude e a pessoa não mudou, porque ainda não tá no tempo dela. E ela fica, tá vendo, eu te dei chance e você não mudou, eu não acreditei. Então, assim, tem que tomar cuidado e respeitar, porque cada um é um. Não tem como eu falar, você tem que mudar isso. É no tempo da pessoa. Você tem que decidir se você quer ficar e vivenciar isso com a pessoa. É diferente. Entende? Exato, Valdineia. Tudo que a gente puder evitar é melhor. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Exatamente isso. A Rosângela está dizendo que sempre acreditou que a pessoa pode mudar, mas ela já cansou. É, Rosângela, tem uma hora que a gente cansa. Não tem outro jeito. Eu lido com isso, com as pessoas, e eu vejo gente em relacionamentos que, assim, elas já tentaram 5, 10, 15 anos e elas falam, não, não aguento mais. E aí, ela saindo de um relacionamento desse, não é que ela é ruim, não. Ela só tá preferindo preservar o amor próprio dela e respeitar a pessoa. Porque é um ato de respeito. Porque é melhor sair de um relacionamento que só tem briga, discussão e ameaça e respeitar que ele está naquele tempo, que ele não vai mudar. Porque tem gente que ama e mesmo assim sai de um relacionamento. Justamente porque ama e respeita o tempo daquela pessoa. Entende?
Olha lá, o ateliê alguma coisa está dizendo que não sabe como perdoar, não sei colocar em prática, para falar a verdade. Sempre vai e volta. Sempre vai e volta. Você tem que fazer o seguinte, ó, você faz assim, você pega um caderno, escreve nesse caderno tudo que você sente de mágoa dessa pessoa. Aí você vai ler e reler ele por 3 dias seguidos. E se faltou alguma coisa, você escreve de novo. Depois você corta esse caderno, encruz, rasga e bota fogo. Isso vai ajudar você a tirar esse sentimento negativo de dentro de você. Entendeu? Conheço um casal que ele não posta nada nem vê da outra pessoa. Isso aí pode o quê? Peraí, conheço um casal que ele não posta nada nem vê da outra pessoa. Isso pode ser o quê? É difícil saber. Tem muitos relacionamentos. Tem relacionamentos liberais, tem um monte de coisa. Então, de repente, pode ser isso. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Tá bom? Gente, respondi todas as perguntas, tá? Para quem entrou agora, a live vai ficar salva. Eu vou salvar ela daqui 2 minutinhos quando eu encerrar. Pode assistir toda ela. Teve uma introdução, respondi as perguntas, tá? E vai ficar salva também no YouTube. E se tiver mais alguma pergunta aqui até o final, eu respondo para vocês, tá bom? Eu tô um pouco sumido, faz 3 dias do Instagram e do direct e tudo mais, mas é porque eu tô muito empenhado na turma nova. Tem muita gente ali vendo os vídeos, os primeiros, fazendo perguntas. Então eu tô ali o tempo todo, tá bom? Ó, a Maíra chegou agora, tá acabando, Maíra. Vamos lá, Marcile fez uma pergunta. Então, quem traiu uma vez poderá trair sempre? É questão de perdoar e pronto? Ou aceita ou termina de vez? Nada de dar segunda chance acreditando que vai mudar. Isso evita decepções. Olha, você tem que ver se você ama a pessoa. Entendeu? Se você for ficar com ela, fique porque tu ama. E perdoe. Compreende? Se você não ama essa pessoa, vá embora. Mas também perdoe ela. Sabe por quê? Eu acho que tu chegou agora. Eu falei no começo da live que a pessoa, quando ela não perdoa, ela carrega esse sentimento ruim dentro dela. Se você carrega esse sentimento dentro de você, é isso que você vai atrair para sua vida. Então, quando acontece algo, perdoe. Porque quando a gente perdoa, a gente tira essa bagagem, esse peso de cima da gente, das nossas costas. Compreende? E é isso. Eu vou ficando por aqui hoje. A live já vai se encerrar já já. Eu agradeço muito a todos vocês. Na semana que vem tem live. Eu vou ter uma live também mega especial daqui uns dias com uma convidada. Vou estar passando para vocês. Espero e quero que vocês compreenderam que o sentimento atrai as coisas para a vida de vocês. Mas tem outros fatores que nós não podemos controlar tudo. Nós não conseguimos controlar tudo. Vocês já pararam? Opa! Nós não conseguimos controlar tudo. Vocês já pararam para pensar que vocês estão aqui querendo controlar os sentimentos de vocês, querendo entender mais sobre muitas coisas. Então vocês estão aprendendo como a gente vai conseguir controlar o outro, por exemplo. Então, cada um está num processo, cada um está num nível. Então, a gente tem que entender que tudo pode acontecer, mas se a gente estiver bem com nós mesmos, pode acontecer tudo. De ótimo, vamos pôr assim, que a gente quer coisa ótima na nossa vida. Mas a gente não vai sofrer, a gente não vai se abalar. Tem gente que nunca foi traído, mas vive um inferno mental, uma dependência emocional, porque ela fica pensando nisso o tempo todo. É como eu digo, a pessoa não vive. Ela não vive. Então, solta tudo isso. A gente nunca vai conseguir controlar o outro. E tá tudo bem. Se a gente conseguir um dia a controlar nós mesmos, que já é um pouco desafiador,
Agora imagina tudo. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui.